Olá pessoal, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã no Café com Missões. Espero que Deus possa falar à mente e ao coração de cada um de vocês por meio dessa reflexão. Eu oro também para que Deus continue cuidando da sua vida, do seu coração, da sua família, nesse tempo de preocupações que nós temos tido, de algumas incertezas, mas que Ele mantenha em nós a convicção de que Ele de fato está no controle do universo, regendo todas as coisas e que isso possa trazer alegria, esperança ao nosso coração. Antes de fazer a leitura bíblica dessa manhã, eu queria fazer uma oração com cada um de vocês, pedindo que Deus de fato esteja os sustentando, cuidando da família de cada um de vocês. Deus de graça, muito obrigado pelo teu grande amor revelado a nós em Cristo Jesus, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração nessa manhã, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar você então para acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus no texto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, que nos diz o seguinte: E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E aqui Paulo fazendo uma referência a Jesus. E ele mesmo, Jesus, foi quem designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui são as doreias, os dons para a administração da liderança dentro do corpo de Cristo. E no versículo 12, eles são responsáveis, esses então que estão administrando a liderança, que estão à frente do cuidado do povo, de preparar esse povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que, e aqui vem o propósito, todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quando eu olho para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, especificamente no capítulo de número 4 e no versículo de número 13, que faz parte do contexto que a gente leu, eu consigo perceber um pouquinho daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de conduzir o seu povo à maturidade. Muitos pensam que o propósito de Deus, o sonho de Deus, o objetivo de Deus para a sua vida é que eles possam ser felizes, alegres, contentes, que tudo dê certo o tempo todo. E isso se dá muitas vezes porque muitos líderes têm pregado e ensinado isso, como se o povo de Deus vivesse dentro de uma bolha. Mas isso não é verdade. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós nos tornemos pessoas maduras. É exatamente esse o objetivo que nós, como líderes, e vocês que estão no campo de trabalho, têm também de conduzir pessoas na direção da maturidade. Eu posso contar um segredo para vocês? Amadurecer dói. Eu me lembro quando o Gael, meu filho mais velho, tinha por volta de 4, 5 anos de idade e ele começou a apresentar algumas dores na perna todo final de tarde. Eu e a minha esposa Aline, pais de primeira viagem, ficamos preocupados, então perguntamos à médica dele, à pediatra, o que estava acontecendo, o que a gente podia fazer, e ela então disse: pai, mãe, fiquem tranquilos, isso é dor de crescimento. Crescer dói. E naquele momento eu pensei na seguinte perspectiva: se crescer em estatura dói, imagina o quanto dói crescer emocionalmente
e espiritualmente. Dói bastante, não é verdade? Vocês que estão no campo sabem exatamente daquilo que eu estou falando. E o propósito de Deus na nossa vida é nos conduzir à maturidade. E enquanto líderes, que nós possamos então auxiliar os santos de Deus, né, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a também crescerem na direção desse amadurecimento. Que nesse tempo de tanta preocupação, incerteza e dificuldades, nós possamos ter isso em mente, que nós possamos cumprir a nossa vocação e a nossa missão, que de fato nós possamos auxiliar o povo de Deus e conduzi-los na direção da maturidade. Mas para isso acontecer, é importante que eu e você também estejamos maduros. Então que a gente possa se derramar diante de Deus, orando, lendo a Bíblia nesse tempo, buscando o cuidado de amigos espirituais que possam nos ajudar nesse processo de crescimento e maturação, para que a gente possa, então, compreender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que nós possamos caminhar para o centro dessa vontade. É uma alegria, como eu disse, muito grande poder trazer essa palavra, ainda que rápida, a cada um de vocês, e eu espero que Deus esteja abençoando vocês no campo, abençoando também a família de cada um de vocês. E eu oro mais uma vez, pedindo que Deus os sustente e os dê graça. Deus amado, que o seu amor seja derramado sobre cada um desses obreiros nesse momento e que o Senhor traga a eles um ânimo dobrado e que nesse tempo de adversidade o Senhor os use como instrumento para abençoar a vida daqueles que o Senhor preparou para que eles cuidassem. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e espero que a gente se veja em uma próxima. Até mais.